palavras, vocês serão absorvidos e por suas palavras serão condenados. Aqui mostra que a gente tem que prestar muita atenção no que a gente anda falando, no que a gente anda fazendo, se isso é semelhante ao que Cristo quer que a gente faça, ou se isso é semelhante ao próprio Cristo, porque o apóstolo Paulo falava que a gente tem que ser cada vez mais semelhante a Cristo. Não ser totalmente, a gente nunca vai conseguir ser totalmente perfeito como Cristo foi, mas mesmo assim, cada dia fazer mais feitos bons. Imagina uma pessoa que já está aperfeiçoada, já está acostumada a fazer sempre o bem. Todo mundo vai olhar para essa pessoa, mas daí essa pessoa acaba se juntando com pessoas influências que erradas, têm palavras más. Sim. As palavras de alguma forma acabam se fundindo. Tipo, se você convive com uma pessoa que fala muito palavrão, você acaba sendo influenciado. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado também. Aqui também fala a questão no juízo final. Esses dias eu tava vendo um negócio que era tipo um jornal. Se essa notícia tivesse agora, Jesus está voltando agora, você iria ou você não iria? A gente tem que dar sempre uma revisada no que a gente está fazendo, se isso é semelhante ao que Cristo quer que a gente faça ou não, se isso é semelhante a Cristo. Porque se isso não for, a gente ainda tem o tempo de mudar isso e seguir a Cristo cada dia mais. Amém. Não só mudar os nossos feitos, mas também ajudar as pessoas a fazer. No lugar de ser influenciado, a gente tem que influenciar e trazer cada vez mais pessoas para que no dia do juízo final, elas não escutem aquela palavra que corta até a alma, que é apartem-se de mim, pois eu não vos conheço. É uma palavra muito pesada que eu espero que a gente não vá ouvir nunca. Verdade. Amém. Nossa, Jesus. Forte, né? Tudo falando sobre o jovem rico e também sobre o que a gente ouve, né? A gente tem que... Em que sentido rico? Rico mesmo de dinheiro. Que o nosso vida não pode entrar em qualquer coisa. A gente tem que meio que ignorar tudo aquilo que não agrada a Deus. A gente tem que meio que ignorar tudo. Isso. Tipo, palavrões, coisas que desrespeitam. E falou sobre o jovem rico também, que ele não quis ofertar tudo que ele tinha e quis ficar com seus bens materiais, né? E nisso não ganhou a vida eterna, né? Verdade. E aqui fala, os ouvidos são como uma porta de entrada. O que você ouve entra em você. E você tem a chave para controlar essa porta. Isso pode controlar o que ouve. Sim. Então, a pergunta é, que tem entrado pela porta de seus ouvidos? Há muitas vozes falando o tempo todo conosco. E é preciso aprender a escolher que voz vos ouvir ou o que vamos deixar entrar em nós. Nem tudo deve entrar o adolescente e jovem. Principalmente, precisa aprender a discernir o que vão colocar dentro deles por meio dos ouvidos. Ou seja, como o Givaldo sempre fala, nosso ouvido não é finito, né? Nós não podemos estar ouvindo qualquer tipo de coisa. Verdade. E também citou um exemplo de um alemão. Se você não se aprofunda, não vê alguém falando alemão, logicamente você não vai conseguir falar como se fala, né? Ou não tem aulas, você não vai conseguir falar fluidamente. Como é que eu falo? Fluentemente. Fluentemente, Aí, é isso. É isso aí. Amém. Sobre uma parte que eu peguei, sobre ser salvo, né? Tanto tem a salvação espiritualmente, da nossa alma, né? E tem também uma salvação terrena também, que não é 100% de chance de ser salva. Aqui fala para exemplo de que bombeiros salvam várias pessoas todos os dias. Sim, médicos e bombeiros oferecem um tipo de cura ou salvação física para algumas pessoas, mas mesmo essas curas ou salvação não é garantida. Um tratamento médico não garante a cura. E o bombeiro não tem 100% de chance de salvar alguém que está preso num prédio em chamas. Além disso, o Senhor traz a cura e a salvação dos médicos e bombeiros. Não são capazes de realizar. Ele nos cura e salva espiritualmente. Ou seja, deixa bem claro, né, que também podemos ser curados, né, Fisicamente. mas a única salvação que espiritualmente nos vai levar ao reino é a salvação de Jesus, né? Amém. Salvação de Jesus. Glória a Que é Deus. espiritualmente. Amém. O que ouvimos entre nós, o que falamos sai de nós.
Podemos escolher o que passa pela porta de entrada dentre todas as coisas que existem no mundo. Sim. Ou seja, assim como se nós andarmos com pessoas que não falam o que presta, falam muitos palavrões, não é acostumada com a palavra do Senhor, ou nem se conhece a palavra, logicamente você pode até ser influenciado por ela. Verdade. Agora, se você fica nos ministérios, escuta a palavra do Senhor e tem um costume de ser separado, você logicamente vai, em vez de ser influenciado, você pode até influenciar as pessoas. O que a gente guarda dentro de nós, a gente pode soltar. Amém, isso mesmo. Bom tesouro. Então é assim, vocês são irmãos. Não é porque vocês são irmãos, são gêmeos, quer dizer que um que não gosta, o outro tem que gostar. Cada um tem o seu próprio gosto, o seu próprio viver, né? E ninguém é igual a ninguém, todos nós somos únicos, né? Verdade. E aí, sobre essa coisa assim, da gente querer ser aperfeiçoado para o Senhor. E a gente buscar falar e ouvir coisas que realmente façam bem para o nosso coração, né? Amém. Porque se nós estamos em paz com nós mesmos, nós também estamos em paz com Deus. Verdade. Porque se nós não estamos em paz nem com Deus, nem com o nosso coração, nem com Deus, no sentido assim, de que a gente não se entrega a Ele, né? De ouvir a palavra, de praticar também, não apenas ouvir. Então ali nós vamos viver atribulado, né? Até o dia de nós mesmos se reconciliar com nós mesmos, porque a pior coisa é a pessoa não ter paz dentro de si, né? Verdade. Jesus é o Senhor. Senhor Jesus. Essa leitura aí realmente eu achei ela muito importante porque ela vai trabalhar com respeito à nossa saúde espiritual. E é justamente em 2 pontos, que é ouvir e falar. A primeira coisa que nós vimos aí é que, geralmente, você fala aquilo que está dentro de você. O que você mais consome é o que você mais vai falar. Então, por exemplo, você é criado em um ciclo de amizade, no seu viver familiar tem algumas expressões linguísticas, né? Em cada região tem um tipo de falar. Você não é de lá, mas quando você chega, você vai notar, todo mundo fala assim, desse jeito, por quê? Porque cresceu naquele ciclo ali. Então, ela tem as mesmas isso, né? Referente à linguagem. Então, o ciclo que nós crescemos, por exemplo, você cresce ouvindo algo, você vai reproduzir aquilo no seu viver. Então, isso vai ter muito a ver com os pais, no caso, vocês crescem com os seus pais ou com as pessoas que você convive, você também pode reproduzir aquilo que eles são. Se for um exemplo positivo, você vai ter uma conduta positiva. Se você tiver um exemplo negativo, você vai reproduzir um exemplo negativo. Por que é que as crianças falam? Porque elas primeiramente ouvem. Tem um teste de sociologia que um jovem nasceu e jogaram ele numa floresta. E na floresta ele foi criado com lobos. Então ele andava a mão dele se tornou como se fosse patas, ele bebia água como se fosse lobo, e ele não sabia falar, mesmo sendo ser humano. Por quê? Porque ele não teve o exemplo. Aí depois, em sociedade, quando colocaram, foi que ele foi ouvindo. Por que é que as crianças vão para outros países e aprendem inglês, qualquer outra língua? Pelo ouvir. Então, aqui mostrou, como Cauã, o nosso ouvido, de volta fala, né, não é pinico. Aí mostrou a lata de lixo. Tem coisas que você pode simplesmente fugir. Eu conheço um irmão que, no início da conversão, ele andava na casa de 2 irmãs, e ele disse que quando chegava lá, só metendo a bomba nos irmãos, e ele saía de lá enfraquecido, não conseguia mais se concentrar, ficava vendo defeito e tal. Então, ele decidiu não ir mais, já que está enfraquecendo. Então, ele decidiu por quê? Porque ele viu que aquela linguagem ali estava fazendo mal a ele. Ele chegava na reunião, não via mais simplicidade, não via mais o amor, mas ficava olhando os erros. Então, qual foi a reação dele? Ele disse, eu preferi não frequentar mais essas 2 casas, porque não estava crescendo. Na sociedade também, eu estou metendo a bomba em fulano, então eu já vou precisar ficar mais de lado para, né, não estar junto daquilo ali, porque eu sei que o meu ouvido não pode entrar. Se entrar, vai ter algum efeito negativo em mim. Então, desde agora, vocês já precisam saber filtrar isso aí, né, para que vocês não fiquem fazendo algo que é detestável, que é contenda entre os irmãos. É o que a alma de Deus abomina, está lá em Provérbios, é contenda entre os irmãos. E outra coisa é o falar. Jamile leu que pelo falar, será absolvido. Pelo seu falar, você pode ser ou absolvido, que é aprovado, ou reprovado. Veja a importância, né? Pelo falar. Pelo que eu expresso, pelo que eu falo, Deus naquele dia vai me julgar. Se foi algo coerente com a palavra, eu vou ser aprovado. Mas se foi algo que está contra a palavra, eu vou ser reprovado pelas minhas próprias palavras. Aí não falou, mas tem tudo a ver também. Pelo que nós vemos, né? Aí as perguntas foram, o que você vê? E também entra, são os sentidos. Ouvir, só não posso aplicar o cheirar, porque, né?
eu não sei, mas o que você vê também, isso pode entrar dentro de você, pelo ouvido, pelo que vê e depois, em contrapartida, do que você fala. Mas o que você fala geralmente vem do ouvir e do ver. Você vê algo, você quer falar. Você ouviu algo, você quer reproduzir. E aí mostrou as músicas, né? As músicas são ouvir. E as músicas, irmãos, tem uma pastora chamada Sara Sheiva. A Ricardo gosta muito dela, Sara Sheiva. E ela fala sobre a questão das músicas. Às vezes, até uma música que não tem uma letra ofensiva, mas tem um ritmo e tem uma adoração a demônios dentro daquilo ali. Tem músicas que são sacrificadas mesmo. Se você tiver um espírito sensível, você vai notar que naquela determinada parte, aquilo ali é tipo oferecida ao próprio demônio para fazer fama, para fazer sucesso. Tem cantores que fazem isso mesmo. Eles sacrificam e as músicas não vêm de inspiração natural, nem inspiração divina, vêm por inspiração maligna mesmo para enlaçar e fazer com que as pessoas realmente fiquem hipnotizadas por essas músicas. Então, músicas, também tem filmes, desenhos, jogos, né? Até alguns certos tipos de memes, né? Dá até medo. Eu gosto, aquele meme do menino do vovó, rapaz, eu achava engraçado, mas hoje eu escuto, eu fico meio com medo, porque é música de candomblé, né? Então dá vontade de cantar, o menino vai perder vovó, mas rapaz, é música de... aí eu dou uma risada meio sem graça, quero dar risada, eu não dou. E é como se fica na mente. Mas fica na mente, não tem como. Se você ouvir o tempo inteiro, você dá vontade de cantar, né? dá vontade de cantar. Mas ali eu lembro que é do candomblé, se for alguma coisa, aí você fica assim, ô Jesus. Então é cheio de impureza aí. Ver, ouvir, aí realmente a gente tem que orar ao Senhor Jesus e ter sensibilidade e vigilância para que o inimigo não nos pegue, né? Ou ter cuidado com o que vai ouvir. As más conversações corrompem o bom costume, né? As pessoas, você está numa roda que ali só está falando coisas desagradáveis, palavrões, por exemplo, né? Eu estou jogando bola. Se eu estou jogando bola, aquelas pessoas ali estão só xingando, falando palavrão. No primeiro jogo, às vezes eu não posso, mas depois de um certo tempo, quando pensar que não, eu vou querer xingar também, porque eu ouvi. Aí eu reproduzi, eu testemunhei um irmão, nunca tinha visto isso. E de repente o irmão, aí aquele nome, aí eu, puxa vida, fulano, xingando desse jeito. Aí a outra pessoa que viu também ficou triste, né? Meu Deus, por quê? Certamente estava em uma convivência, todo mundo xingando, porque ele pensou que não ouviu e reproduziu. E não tem o temor de Deus, porque ele é crente, né? E é crente, é evangélico. Então, às vezes, por estar no ambiente, então que a gente precisa ter o maior cuidado, né? De não deixar ser influenciado. O que nós devemos? Nós temos o homem bom tira coisas boas do tesouro. O tesouro é o que está dentro de você. Você faça uma retrospectiva. O que você mais fala? É coisas boas ou coisas ruins? Agrada a Deus ou não agrada a Deus? Se não agrada a Deus é porque você está cheio de coisas ruins. Se agrada a Deus é porque você está se enchendo. Aí os livros, né? Como a gente falou, ler livros, a Bíblia, ouvir pregações, uma boa tática, assim, não sei como é a vida assim, de vocês. Por exemplo, você acorda, você está no YouTube lá, você já tem os pregadores inscritos, já tome café ouvindo, você bota lá no YouTube uma pregação, 5 minutos ali, você toma café ouvindo uma pregação, uma oração da manhã, aquilo ali já vai te ajudar, ou bota um louvor, e ali já vai melhorar as coisas, né? Agradável mesmo. Fala aí, Lani. Primeiro, eu queria falar a leitura que você fez, a leitura pode ser uma porta de entrada, a boca é como uma porta de saída. Se o que ouvimos entre nós, o que falamos sai de nós. Podemos escolher o que passa pela porta de entrada, todas as coisas vistas no mundo, mas o que sai precisa estar dentro de nós primeiro. Esse é o meu ensinamento. Então, a gente tem que ver, primeiramente a gente tem que ver aqui, né, tipo, tem algo ali. A gente tem que ver aqui se ali é certo ou é errado. Tipo, a gente tem uma música ali, a música é boa, essa aqui é contagia, é animada, mas primeiro a gente tem que ver se o que está falando não é certo. Primeiro a gente tem que ver. Consumir antes de consumir. É certo, tipo, a gente está numa roda de amigos ali, aí, não sei o que, é bom aqui, é bom, experimenta aqui, isso aqui. Não, é certo ou errado isso aí? Bom. Primeiramente é isso. Né?